Eu vou te contar uma história que é totalmente verídica, totalmente real, que aconteceu comigo e que muitas pessoas podem não acreditar, e é uma daquelas histórias de superação que você vê por aí e que ainda não chegou ao fim, que ainda está acontecendo e que vai perdurar aí pelo resto da minha vida. Gostaria de me apresentar primeiramente. Eu me chamo Paulo e aqui no meu canal você recebe diariamente vídeos onde eu ensino e trago ensinamentos sobre coisas que eu realmente vivi, sobre coisas que realmente fazem parte da minha vida. E no vídeo de hoje não é diferente. Eu vou te contar um testemunho de como aconteceu a minha transição de carreira, de como eu saí do meu antigo emprego e comecei o meu próprio negócio. Basicamente, é como você viu aí no título, eu pedi demissão do meu emprego, não cumpri aviso nenhum, eu simplesmente cheguei no dia, me demiti e saí, sem ter ainda naquele momento um emprego substituto e devendo 150 mil. E esse 150 mil você vai saber de onde veio. Mas eu realmente devia, naquele momento que eu pedi demissão, 150 mil reais. Basicamente, eu tenho 21 anos, agora, na época que eu pedi, eu tinha 20, que foi no começo do ano. E eu já trabalhava nesse emprego há 2 anos. E foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Antes eu já tinha trabalhado em empregos, outros empregos avulsos, sem carteira assinada. Mas esse era o meu primeiro emprego de carteira assinada. Era uma fábrica, uma indústria, né? E nessa fábrica eu trabalhei por 2 anos. Foi o lugar que eu aprendi muita coisa, que eu conheci pessoas novas, que eu conheci pessoas que me ajudaram no trajeto. Foi nesse emprego também que eu realizei um curso de elétrica. Então hoje eu sou cursado em elétrica básica por conta desse emprego. Então foi um emprego que eu aprendi muita coisa e que me ajudou a me formar como homem, como pessoa. Foi um emprego que me deu responsabilidade, foi um emprego que me deu uma renda ali até boa para a minha idade. Então foi um emprego que me ajudou muito. Porém, nesse emprego, ao mesmo tempo que me ajudou muito, ele também sugou muita energia minha. Ele me fez passar por momentos muito complicados, momentos em que eu fui às vezes humilhado, momentos em que eu fui às vezes injustiçado por algumas coisas. Então foi um lugar onde aconteceu muitas coisas boas e também muitas coisas ruins. E eu vi na minha história ali dentro desse emprego, dessa fábrica, que durante o primeiro ano foi o momento que aconteceu muitas coisas boas. A partir do primeiro ano foi o momento que começou a ficar ruim, e cada dia que passava piorava mais, acontecia mais coisas ruins. Então, na minha visão, aquele emprego não era para mim ter passado de 1 ano, ou sei lá, muito de 1 ano. Eu acho que o segundo ano que eu fiquei ali não era tempo de eu estar ali, e por isso que as coisas começaram a piorar. Eu vi que Deus colocou a mão para que o emprego piorasse cada vez mais, para que eu saísse, porque não era ali que eu tinha que ficar. E por que isso aconteceu? Eu vou te explicar. A minha ideia, quando eu entrei naquele emprego, na verdade sempre foi meu sonho, desde quando eu me entendo desde de moleque, sei lá, 15, 16 anos, sempre foi meu sonho empreender. Então eu via esses empreendedores grandes, eu via esse pessoal no Instagram, no YouTube, que ganhava muito dinheiro, que tinha várias empresas, que tinha carros, casa, família, Então eu via isso e eu queria aquilo. Então sempre foi meu sonho empreender. E quando eu entrei nesse emprego, o plano era o seguinte: eu vou entrar nesse emprego, basicamente esse era o plano. Vou entrar nesse emprego, vou fazer uma renda, vou guardar um dinheiro, vou sair dele o mais rápido possível e vou começar o meu negócio. Só que o problema é o seguinte: quando eu entrei nesse emprego, eu não sabia nem uma pontinha do que eu ia fazer para empreender. Então eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não tinha uma visão clara do que eu ia fazer. Tipo, eu não sei o que eu ia empreender, o que eu ia fazer. Se era na internet, se era físico. Hoje é físico o meu negócio, mas na época eu não sabia. Então eu comecei a trabalhar ali, e nesse meio tempo eu ia estudando, tentando achar uma maneira de empreender. Só que nunca dava certo. E eu tentei várias coisas nesse meio tempo, várias coisas mesmo, e nunca nada deu certo. Nada deu certo.
E foi passando o tempo e eu sempre fui errando, nunca acertava nada. Isso foi me frustrando cada vez mais. E eu trabalhando lá e todo mês caindo o salário. Eu fui me acostumando com esse emprego. Então eu fui me acomodando. Porque todo mês ali caía o saláriozinho, não era um salário bom. Eu ganhava na faixa de 1.600, 1.800 reais. E por mais que eu, né, morava com os pais e tal, não tinha contas. E não tinha solteiro, então não tinha muito gasto. Mas não era um salário bom em visão do trabalho, que era um trabalho braçal. Então, por essa questão, não era um salário bom. Então era um trabalho que, tipo, demandava muita energia, muito esforço físico. E também era um trabalho que eu operava máquina. Então era um trabalho que também tinha risco à vida, risco de saúde. Por isso não era um salário bom. Mas voltando, eu não tinha um plano básico do que eu ia fazer, de como eu ia empreender. E isso fez com que eu me acomodasse. E por isso fez eu passar mais tempo do que é o necessário. E quando deu o primeiro ano, deu as férias de final de ano e tal, eu pensei assim, pô, velho, tá, eu tô ganhando meu dinheiro aqui e tal, e algumas pessoas do alto escalão dentro da empresa já tinham me prometido que iam melhorar a situação do meu salário, que gostavam do meu trabalho e tal, e iam melhorar, me crescer ali dentro, iam me dar uma oportunidade melhor de um setor melhor lá dentro. Eu pensei, pô, eu já tentei várias coisas, nada deu certo até agora, e aqui o emprego tá me dando a minha renda e o pessoal tá falando que vai melhorar, eu vou esperar mais um pouco. E nisso fui esperando, deu 1 ano e meio, comecei a fazer o curso e realmente me mudaram de setor lá dentro, porém não mudaram aumentaram meu salário um pouquinho, nem foi tanto, subiu para 1.900, 1.800, não lembro, mas não mudaram meu cargo na carteira. E isso eles prometendo que ia mudar o cargo, e eu trabalhando nesse outro setor, que daí já era o setor de manutenção, né? E trabalhando naquele setor e tal, e não mudava minha carteira. E nisso eu acendeu uma luz, eu pensei, eles não vão mudar minha carteira e vão me voltar pro antigo setor. E nisso, não tentando mais nada de empreender, nada, só trabalhando. Ali eu já tinha me frustrado total, não tava tentando mais nada, só tava trabalhando, voltando para casa, dormindo e voltando pro trabalho. E nesse meio tempo eu trabalhei no período da noite, que era o período das 10 horas da manhã, 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. E isso acabou com a minha saúde, e isso não vem ao caso. O trabalho, por mais que foi bom, foi muito ruim pra minha saúde. Mas foi passando o tempo, terminei o curso, e nisso eles me voltaram, como eu tinha pensado e como eu tinha dito, me voltaram para o antigo setor que eu trabalhava. E diminuíram o salário também. Diminuíram não, né? Eu deixei de ganhar o que eu estava ganhando na manutenção. Porque daí, já como eu não trabalhava mais lá, deixei de ganhar o que eu estava ganhando de adicional. Isso me frustrou, me jogou lá embaixo de novo. E foi bom porque reacendeu a vontade de sair da empresa e empreender novamente. Então, se isso não tivesse acontecido, possa ser que eu estaria lá até hoje. Então eu agradeço a Deus por eles terem feito isso, porque isso me deixou com tanta raiva, porque foi uma traição, se a gente olhar assim, porque o curso que eu fiz não foi 100% pago pela empresa, eu paguei o curso também, foi dividido na metade e eu pagava todo mês e descontava do meu salário. Então eles literalmente me tiraram de uma coisa que eu paguei para aprender e para fazer, sem motivo nenhum, não teve motivo, não me deram explicação, só me tiraram, não teve explicação nenhuma. Num dia eu tava na manutenção, no outro dia o encarregado chegou e mandou voltar pro meu antigo setor. Beleza. Aconteceu isso, eu fiquei com muita raiva e voltei a estudar o que eu ia fazer. E nesse meio tempo, eu sou cristão, como eu já falei aqui, eu vou na igreja e eu sou músico também. Nesse meio tempo eu fui vivendo minha vida normal. E num dia, numa conversa que eu estava tendo com o meu pastor, que é meu discipulador também, surgiu a ideia de dar aulas de música. Meu pai já dá aulas de música, ele também já é músico há muito tempo, desde de menino, eu também sou músico desde menino. Meu pai já dava aulas de música, mas por conta do trabalho dele e tal, parou, não sei o que. E o meu pastor, me discipulando, surgiu essa ideia. Por que você não dá aulas de música? Né? Você já sabe tocar, e eu já fiz cursos de música também,
já fiz curso de música teórica, então eu tenho uma base para dar aula. E isso ficou na mente, mas ali na hora da conversa não foi pra frente essa ideia, mas ficou na minha mente essa ideia, dar aulas de música. E o fato de dar aula nunca, tipo, eu sinto que eu tenho dom de ensino, mas era uma coisa que era bloqueada na minha vida, porque eu não gostava da ideia de dar aula. Porque quando eu estudava na escola normal, eu não gostava de estudar, né? Tipo, eu não gostava de ir na escola, aprender coisas que eu não queria aprender. E isso criou um bloqueio que eu já resolvi. Mas eu não gostava na época que surgiu essa ideia de dar aula, de ser um professor, de estudar, de ter que ir pra escola e tal, essas coisas. Mas beleza, ficou na mente. Pô, legal, poderia dar aula mesmo, eu já sei tocar e eu sei a didática de ensino, porque eu já fiz o curso de música e tal, beleza. E foi passando o tempo, eu continuei trabalhando no meu trabalho e tal. E teve um dia que eu fui para um evento, numa outra igreja aqui, numa cidade próxima da minha. E esse evento tava tendo lá palestras e tal. E no momento lá, o meu pastor estava junto, meu pastor me chamou para uma sala separada, onde tinha ali vários pastores, vários palestrantes. E tava tendo ali um jantar. E naquele jantar o meu pastor me colocou para conversar com mais 2 outros empresários. E aqui é uma chave, uma dica muito importante do ambiente que você está. Se eu não tivesse naquele ambiente naquele momento, eu não teria aberto o meu negócio. Eu não teria saído da minha empresa. Porque aquele momento ali foi a chave, foi o sinal para mim fazer o que eu fiz, que foi ter pedido demissão do meu antigo emprego e começado o meu próprio negócio. Se eu não tivesse ali naquele momento, não tivesse conversado com aquelas pessoas, eu tenho certeza absoluta que eu não teria saído do meu emprego. Não teria saído, por conta da minha dívida. Porque outra coisa que eu não esqueci de contar, naquele momento eu já estava com a dívida. A dívida veio decorrente de um financiamento de uma casa que eu fiz em conjunto com meu pai. Então, aquela dívida já existia, eu já estava pagando inclusive as parcelas. Foi uma casa que a gente comprou de sócio, né, eu e meu pai. Então já existia essa dívida. E naquele momento estava em 150 mil, hoje já está mais de 150, porque a gente sabe que são juros e eles vão aumentando. Então naquele momento eu estava endividado, tinha que pagar as parcelas, então não tinha chance nenhuma de eu largar um emprego fixo que vai me gerar renda, né, certeza de renda todo mês, para uma coisa que ia ser variável, que eu não ia ter certeza que eu ia fazer, por exemplo, no primeiro, no segundo ou no terceiro mês, até no primeiro ano, renda, que ia ser uma empresa. Então, naquele momento, com aquelas pessoas, com aqueles 2 homens que estavam ali conversando comigo, eles também tinham feito a mesma coisa que eu queria fazer, que foi largar o emprego e começar o próprio negócio. E eles contando ali como eles fizeram isso e tudo que aconteceu, como eu tô contando pra você agora, mas contando ali a história por cima. Eu não tava entendendo muito por que aquilo tava acontecendo, eu não tava entendendo por que eu tava conversando com aquelas pessoas. Naquele momento eu não entendi, hoje eu já entendo por que aquilo tava acontecendo. E hoje eu agradeço, sou muito grato pela vida do meu pastor e vou honrar muito ele pelo que ele fez, porque ele foi um agente também usado por Deus para ter me ajudado a fazer o que eu fiz. E naquele momento aqueles caras contando ali a história deles, chegou num momento que os 2 falaram a mesma coisa. O que travava eles de sair do emprego para começar a empreender era o medo. E nesse momento eu conto a minha história e faço o mesmo que eles fizeram comigo. Se você tem medo de fazer alguma coisa, não só largar o emprego para começar a empreender, qualquer coisa na sua vida, se você tem medo de fazer isso, se você acha que se você fizer isso vai dar errado, se você acha que você não vai conseguir, se você tem medo de fazer qualquer coisa, o que eu vim para te falar aqui hoje, se você está assistindo até aqui, possa ser que Deus te colocou para ouvir o que eu estou falando, não tenha medo de fazer isso que você tem que fazer. Porque se é uma coisa que você sonha em fazer, como eu sonhava em empreender, é uma coisa que você tem que fazer. O ser humano, ele tem tendências na vida dele, tem coisas que vão acontecer na vida dele que já estavam premeditadas para acontecer. Tem coisas na nossa vida que a gente foi criado, Deus criou a gente para fazer. Eu sinto que eu fui criado para fazer o que eu faço hoje.
Eu sinto que é um dom que eu tenho, que é uma coisa que já nasceu comigo, não é uma coisa que eu desenvolvi. Claro que eu desenvolvi na questão de aprender mais sobre isso, mas é uma coisa que já estava dentro de mim desde o momento que eu nasci. Então tem coisas na sua vida que você nasceu para fazer. E quanto mais você esperar para fazer isso, você mitigar para fazer isso, demorar para fazer isso, mais a sua vida vai ficar mais difícil. Porque o que você está fazendo não é o que você nasceu para fazer. O que eu estava fazendo naquela empresa não era o que eu nasci para fazer. E por isso estava tão difícil, porque não era ali que eu devia estar. E se ficasse fácil, eu ia continuar ali, porque ia ser cômodo. Mas não era lá que eu deveria estar. E por isso estava muito difícil. E cada dia que passava, ficava mais difícil. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você, pro seu coração. Se você tem que fazer algo, mas você tá com medo de fazer porque tá com medo de dar errado, se você tá com medo de fazer porque você acha que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, vai acabar com tudo, não tenha medo de fazer isso. E não tenha vergonha de fazer e se der errado, tentar de novo. Uma coisa que você tem que colocar na sua mente, e que eu tenho na minha mente. Em nenhum momento, se as coisas derem errado hoje, eu vou voltar para trás. Voltar para trás eu falo voltar para o meu antigo emprego. Eu não penso isso. Existe uma frase muito interessante que é: quando você chega na ilha, você queima os barcos. Você afunda eles. O que isso quer dizer? Quando eu saí daquele emprego e comecei a empreender, eu cheguei na ilha, que é o meu próprio negócio, eu queimei os meus barcos, que eram o meu antigo emprego. Então em nenhum momento existe a hipótese de eu voltar a trabalhar lá. Não por orgulho, não por responsabilidade, nenhum disso, nada disso. Porque você não pode voltar para onde Deus te tirou. Eu sei que Deus me tirou daquele emprego, assim como Ele também me colocou. Porque aquele emprego foi um pedido que eu fiz numa oração para Ele. Em várias orações. Mas você não pode voltar para onde Deus te tirou. Na Bíblia, quando a Bíblia fala do povo, dos exilados do Egito, o povo de Israel, o povo pedia quase que diariamente para voltar pro Egito, que era o lugar onde eles eram escravizados. E por quê? Porque lá, na cabeça deles, eles eram, mesmo que eles eram escravos, eles eram bem tratados. Então, você não pode pensar dessa forma. Você não pode voltar pro lugar onde você era escravizado por achar que lá você era bem tratado. Isso é uma mentira. E você não pode pensar dessa forma. Você não pode ter essa mente de escravo. Você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser dono das suas coisas, dono dos seus próprios pensamentos, dono das suas próprias verdades. Beleza? Mas voltando para minha história, para finalizar. Basicamente aqueles caras falaram isso que eu falei para você agora, que não era para mim ter medo, que se era uma coisa que eu sentia que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer e já era isso. E então eu recebi tudo isso naquele dia e entendi que eu realmente tinha que fazer aquilo, não tinha que ter medo de fazer. E eu fui lá e fiz. Naquela mesma semana eu fui, entendi que eu não tinha que ter medo de nada. Saí do meu emprego, cheguei no RH, pedi demissão. E aí até foi engraçado que na hora que eu cheguei na sala do RH e pedi demissão, a moça até perguntou: você tem certeza que você vai fazer isso? Eu falei: eu tenho certeza, é isso que eu tenho que fazer. E pedi demissão e saí da sala. Ela perguntou se eu ia fazer, cumprir o aviso. Não cumpri o aviso, não recebi o aviso, tive que pagar, né, o aviso. E foi isso aí. Larguei o emprego e comecei a trabalhar, a dar aulas de música. Abri a minha escola de música. Então não é uma coisa que eu sou autônomo. Eu tenho uma escola de música. Tenho mais 2 professores hoje, né? E hoje eu tô no 5º mês já de escola. Então, e as coisas estão melhorando cada vez mais, cada dia que passa, melhora. Então, o que eu tenho pra te dizer é isso. Se eu tivesse continuado no meu medo, porque realmente eu tinha medo de fazer isso tudo, mas se eu tivesse continuado com medo, eu não ia conseguir ter realizado o meu sonho, que é começar a empreender. E essa escola de música é só o primeiro dos meus empreendimentos. Não é que eu vou ficar para sempre dando aula, claro que não. É só o primeiro passo de entrada para todo o ecossistema que eu vou criar empreendendo. Então você só precisa dar o seu primeiro passo, assim como eu dei o meu primeiro passo. E eu vim aqui hoje para contar minha história e te dizer que é isso que você tem que fazer. Beleza?
Então, espero que eu tenha contado com todos os detalhes, que eu não tenha esquecido nada, porque faz tempo. E é isso. A mensagem que eu tinha para passar para você hoje é essa. Espero que eu tenha te ajudado, que se você precisava dessa mensagem, espero que tenha chegado para a pessoa certa. Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se inscreve no canal, que aqui, como eu disse, eu trago todo dia vídeo de ensinamento, vídeo de conhecimento. Esse foi um vídeo de testemunho meu, mas para passar uma mensagem. Mas aqui também tem vários vídeos onde eu trago conhecimento sobre a vida, sobre coisas que aconteceram realmente comigo, como foi a história do vídeo de hoje. Beleza? Muito obrigado, deixe seu like também para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até um próximo vídeo. Falou!